Graça e paz, em nome de Jesus. Boa noite aos irmãos que neste momento estarão participando dessa live. É um culto da Primeira Igreja Batista de Macaúbas aqui no templo. Hoje, 24 de junho, nós estamos mais uma vez adorando ao Senhor por meio do Facebook. E depois esse vídeo será postado, encaminhado para o YouTube. Nós temos um canal no YouTube chamado PIB de Macaúbas. Lá você pode encontrar vários vídeos, várias pregações, mensagens que nós ministramos. E se você não se inscreveu no canal da PIB de Macaúbas, se inscreva, dê o seu like lá nos vídeos, nos prestigie, apoie esta obra, tá certo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já temos alguns irmãos na nossa live. Peço também aos irmãos que compartilhem essa live nos seus Facebooks, para que os seus amigos do Facebook eles possam também ter a oportunidade de assistirem e participarem desse culto ao Senhor, tá bom? Então encaminhe em nome de Jesus esta live para o seu Facebook e você vai estar cooperando com a obra do Senhor, com a obra missionária do Senhor. Sejam bem-vindos. Nesse momento são exatamente 20 horas e 1 minuto. Eu quero iniciar orando, invocando o nome do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos surpreenda nesta noite, alcançando os nossos corações. Tem uma música, um louvor antigo que diz: não apenas em palavra, reina hoje, e que o Senhor reine não apenas em palavras, mas em poder, que o Espírito Santo alcance os corações. Os que estão nesse templo, nós estamos aqui com os nossos queridos adolescentes, Lucas, Laís, Vitória, que pertencem ao Ministério Íris, estão nos auxiliando. Então que Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, bendito seja o teu santo e poderoso nome. Nós estamos aqui para cumprir o teu chamado, para fazer a tua obra, para anunciar o teu evangelho, a tua palavra, para te adorar em espírito e verdade. Eu rogo que o teu Espírito Santo nesta noite nos surpreenda com a manifestação do teu poder. Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, que nada venha a ser impedimento para o agir do teu Espírito Santo em nossas vidas. Habite nos louvores, nas orações e na ministração da tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Mando um grande abraço aí para os nossos queridos amados irmãos de Ubatã, minha mãe, minha irmã, os nossos amigos Ismael, Meire, Nara, a todos vocês de Ubatã, nossos irmãos aí de Ipiaú, nosso querido irmão e amigo Ramon, Flávia, os irmãos de Gomugi, Saulo, Tati, seus filhinhos, Dona Rosa de Ipiaú, os queridos lá de Porto Seguro, meus familiares de Porto Seguro, tia Célia, meus primos Alex, meus queridos amigos aí de Jabaquara, Salvador, São Paulo, Portugal, nossos irmãos aqui de Ibipitanga, Covas de Mandioca, Canto, Presidente Dutra, a todos os irmãos aqui da Associação Serra Vale, e que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Saudações a todos os batistas baianos e os batistas brasileiros em Cristo Jesus. Graça e paz. Convido nesse momento nossa querida irmã Vitória, junto com os nossos irmãos Lucas e Laís, estarão louvando ao Senhor, adorando ao Senhor nesse momento, e que Deus se digne de usar a vida deles para falar profundamente ao coração de cada um de nós. É em nome de Jesus que eu oro e peço as bênçãos do Senhor sobre cada um em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, amém. Eu convido os irmãos nesse momento para estarem conosco
seja louvado, glorificado abundantemente na vida dos nossos adolescentes e na vida de todo o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Essa última música fala do silêncio, e é isso que nós vamos tratar nesta noite. Vamos falar sobre o silêncio de Deus. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Eu quero desejar as boas-vindas àqueles que chegaram durante a ministração do louvor. Sejam bem-vindos. Obrigado pela sua presença conosco, nos prestigiando, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 15, no versículo 21, a partir do versículo 21 diz o seguinte: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu sou um profeta, um pastor do Senhor. O Senhor me ungiu para pregar as tuas palavras, a boa nova do Evangelho. E eu quero rogar ao Senhor que, na autoridade que há no sangue e no nome de Jesus, que a ministração desta palavra não fique apenas em palavras, mas em demonstração de poder e de Espírito, para que a glória do Senhor se manifeste nesta mensagem e impacte e alcance as vidas que estão assistindo este momento, em nome de Jesus. Amém. A história da mulher cananeia, ela é marcada por algumas situações muito especiais. Nós podemos destacar a sua persistência. A mulher cananeia, ela pode ser destacada como uma mulher persistente, uma mulher perseverante, uma boa mãe que dá o melhor de si para ver a sua filha curada, liberta. Ela pode ser vista também como uma mulher de uma humildade muito especial. Mas na história da mulher cananeia, eu quero destacar outro ponto muito particular na sua vida, na sua história com Jesus, que foi o silêncio de Jesus em relação àquela mulher. Na história daquela mulher com Jesus, ela experimentou o silêncio de Jesus. E eu quero analisar junto com os irmãos nesta noite, por que Jesus se silenciou em relação àquela mulher. Eu quero de imediato descartar que o silêncio de Jesus não está relacionado ao desprezo de Jesus. O silêncio de Jesus, que podemos ver aqui no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Então o silêncio de Jesus não refere-se ao seu desprezo
por aquela mulher. O silêncio de Jesus também não tem a ver com a sua má vontade em ajudar aquela mulher. Eu posso afirmar isso porque no versículo 21 mostra que foi o Senhor que foi a região que aquela mulher residia. O Senhor foi para as partes de Tiro e de Sidom. Ele se tornou acessível àquela mulher. Assim como na história do endemoniado gadareno, o Senhor ultrapassa o mar da Galileia para ir ao encontro lá em Gadara daquele endemoniado. Se tornou acessível e libertou aquele homem. Outra vez o Senhor sai do território da Palestina, sai de Canaã, e ele ultrapassa as fronteiras do território de Israel, e ele vai para as partes de Tiro e Sidom. Com que objetivo? Se tornar acessível àquela mulher. O Senhor conhece onde está uma filha dele. O Senhor conhece os seus. O Senhor sabe aonde encontrar um verdadeiro adorador. Não importa aonde estiver, Ele vai atrás. Ele se torna acessível e Ele traz essa pessoa para perto de si, para o seu reino, para a sua presença. Então o silêncio de Jesus, ele não está fundamentado em um desprezo, em uma má vontade, mas o silêncio de Jesus, o silêncio do nosso Deus, ele tem alguns objetivos, e eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Como esta mulher, todo aquele que busca ao Senhor, todo aquele que crê no Senhor, ou que vive servindo ao Senhor, já vivenciou um momento de silêncio do Senhor. É aquele momento que parece que Deus não quer falar com você, nem comigo. A Bíblia mostra algumas passagens bíblicas de pessoas que, além da mulher cananeia, experimentou o silêncio do Senhor. Nós podemos citar Daniel. Daniel, por 21 dias, ele experimentou o silêncio do Senhor na sua vida. Ele não ouvia, ele não percebia a Deus. Eu também, várias vezes na minha vida cristã, eu experimentei o silêncio de Deus na minha vida. E digo para você que uma das coisas mais dolorosas na nossa caminhada cristã é o silêncio de Deus. Dói muito quando a gente não consegue ouvir a voz do Senhor falando pelo seu Espírito, pela sua palavra em nosso coração. É desesperador, é angustiante, é muito dolorido. E esse silêncio talvez você já experimentou, ou você está experimentando esse silêncio, talvez nesse exato momento. Talvez você está passando um momento onde o silêncio de Deus na sua vida é algo muito presente. Talvez porque você não está tendo a oportunidade de cultuar o Senhor no templo da sua igreja, você tem dificuldade de buscar o Senhor sozinho, e aí você sente aquele silêncio muito forte, você não percebe Deus, e isso é muito triste. Mas a gente pode aprender para que, quando em outro momento o silêncio de Deus ocorrer, a gente saiba como reagir. A gente precisa aprender sobre o silêncio do Senhor. E porque o silêncio de Deus, ele vai acontecer em nossas vidas várias vezes, vários momentos, porque a relação de homens finitos com Deus infinito, com Deus eterno, um Senhor que está numa dimensão que a gente não tem ideia da sua grandeza, e nem sempre nós estamos prontos, preparados, capazes de perceber a voz do Senhor, tá bom? Então eu quero destacar aqui algumas razões pelas quais o silêncio de Deus ocorre. A primeira é que o silêncio é uma linguagem. Eu pesquisei sobre a palavra silêncio, e silêncio é a ausência de som audível,
a ausência de som, aquele ambiente sem som, está em perfeito silêncio, sem barulho, sem som. Então, silêncio é a ausência de som. E também silêncio, para alguns, é a ausência de linguagem. Eu pesquisei e vi essa definição, a ausência de linguagem. Eu não concordo com essa segunda definição. Eu não acredito que silêncio é a ausência de linguagem, mas eu creio que silêncio é um tipo de linguagem. Talvez não seja a linguagem sonora, a linguagem que vem pelo som, mas silêncio é uma linguagem sem som. Silêncio é uma linguagem. Então é bom aprendermos que quando nós percebemos o silêncio de Deus na nossa vida, a primeira coisa que precisamos entender quando o silêncio de Deus vier sobre nós é que é uma linguagem. Deus está falando conosco através deste silêncio. O silêncio do Senhor para aquela mulher era uma linguagem não para a mulher. O Senhor estava se comunicando com o silêncio, não era primeiramente com a mulher. O Senhor estava se comunicando com aquele silêncio, não respondendo palavra para aquela mulher. O Senhor estava comunicando-se com os seus apóstolos. Aquele silêncio, ele tinha um alvo, os apóstolos, e eles se incomodam. Interessante que a mulher não se incomoda com o silêncio. Diante do silêncio de Jesus, ela continua clamando, ela continua gritando, buscando ao Senhor. Então o silêncio como linguagem não era primeiramente para aquela mulher cananeia porque ela não era judia, ela pertencia a uma terra que não era israelita, era um povo pagão, vamos dizer assim. Então, queridos, a linguagem, o silêncio, ele é uma linguagem. Jesus estava falando para os discípulos. E o que Jesus estava falando para os discípulos com aquele silêncio? O Senhor estava dizendo para os discípulos: está vendo aí? Esta mulher não é israelita. Mesmo eu como Senhor, ela silenciada para ela não se cansa de me buscar, ela não se cansa de perseverar em receber de mim uma bênção. É isso que vai acontecer com os gentios. Os gentios buscarão os outros povos, além das fronteiras de Israel. Haverá muitas pessoas como a mulher cananeia que buscará o Filho do Homem, buscará o Filho de Deus, buscará o Cristo Messias. E o Senhor está dizendo para aqueles discípulos que era justo, é justo compartilhar o Evangelho para povos que vai além das fronteiras de Israel. Era um discipulado. Aquele silêncio de Jesus fazia parte do discipulado, mostrando aos seus discípulos que existiam sim pessoas pagãs, pessoas não israelitas, que seriam mais desejosas da salvação graciosa do que os próprios filhos de Israel. Era uma linguagem. Quando você estiver passando por essa fase do silêncio de Deus na sua vida, o Senhor está falando alguma coisa com você. Mas pastor, eu não entendo a linguagem de Deus. Você vai entender, tá certo? Por isso que é importante a gente exercitar a paz. Quando a gente busca o Senhor e não sente Ele falar com a gente fica nervoso, perde a paz, a gente fica triste, angustiado. Eu falo isso porque várias vezes eu senti assim. Um dos momentos que mais me desestabiliza na minha vida cristã, que mexe comigo, é quando eu não consigo ouvir a voz do meu Senhor. Eu fico abalado, mas Deus tem me ensinado a entender que o silêncio de Deus tem como objetivo uma linguagem. Deus se comunica no silêncio. O exemplo de Jesus ali no Getsemane, quando Jesus vai orar, preparando-se para ser preso,
e ser entregue à crucificação. A Bíblia diz que Jesus leva 2 dos seus discípulos, 3 dos seus discípulos, se não me engano, e leva-os para orar. E quando o Senhor está orando, ele faz uma petição ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E aparentemente, pelo que a gente percebe nas entrelinhas do texto, parece que Jesus não tem resposta, porque ele ora 3 vezes, ele pede 3 vezes. Diz os historiadores que na antiguidade o judeu só pedia algo a Deus 3 vezes. Se durante 3 vezes ele não fosse, se em 3 vezes de petição eles não fossem atendidos, eles desistiriam. O Senhor faz uma petição 3 vezes. Tudo indica que Jesus não teve uma resposta. Era o silêncio do Pai. E por que o Pai estava em silêncio? O silêncio do Pai era uma comunicação para Jesus. Com aquele silêncio, o Pai estava dizendo ao Filho: você sabe o que tem que fazer. Eu não preciso falar para você, porque você já sabe o que você precisa fazer. E Jesus entende isso. Jesus não sai daquela oração magoado, ferido, mas Jesus sai daquela oração entendendo que houve uma resposta. A resposta veio através do silêncio. O silêncio de Deus é uma linguagem. O silêncio de Deus é um sinal. O silêncio de Deus sinaliza algumas coisas. O silêncio de Deus pode sinalizar uma dificuldade que a gente está tendo de entender a voz do Senhor. Existem muitas pessoas nas nossas igrejas que não sabem discernir a voz de Deus, como Samuel. Samuel, quando criança, ele ouviu o Senhor chamá-lo 3 vezes, e nas 3 vezes que o Senhor falou com Samuel, Samuel não discerniu que era a voz do Senhor. Ele precisou da orientação do sacerdote Eli. E o sacerdote Eli percebe que era o Senhor que estava falando para Samuel. E o sacerdote Eli orienta Samuel, ensina Samuel. Se você não sabe ouvir a voz de Deus, você precisa aprender com o próprio Deus, aprender com o seu pastor, aprender estudando as Escrituras Sagradas, aprender com aqueles que aprenderam a ouvir a voz do Senhor. E na 4ª vez que o Senhor chama Samuel agora que aprendeu, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor fala com ele ouve o Senhor. É lógico que ouvir o Senhor não está limitado à questão audível, mas ouvir é essa palavra de Deus lá no íntimo do coração, essa palavra que o Espírito Santo fala de forma verdadeira. Então o silêncio de Deus é um sinal, e há uma razão. Às vezes é falta de compreensão da linguagem do Senhor. Às vezes o silêncio de Deus também pode ser vida carnal. Quando nós estamos carnais, quando o crente ele não está cheio do Espírito Santo, ele terá dificuldade de ouvir a voz do Senhor, porque a carne milita contra o Espírito. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos ofendidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados impedem que Ele nos ouça, que Ele te ouça, que Ele me ouça. Então o silêncio de Deus é um sinal. Então, ao invés de ficar angustiado, desesperado, magoado com Deus, eu vou desistir da fé porque o Senhor não fala comigo, eu não vou mais para o culto, eu não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, eu não vou adorar mais. Você vai entender que o silêncio de Deus é uma linguagem. Deus se comunica no silêncio. O silêncio de Deus é um sinal. Eu destaquei aqui 2 exemplos. O silêncio de Deus também pode ser produzido por uma batalha espiritual. Às vezes, quando o crente enfrenta batalhas espirituais, essas batalhas espirituais fazem com que a gente foque tanto na oposição do maligno, que a gente não percebe Deus.
O silêncio de Deus acontece também, é um sinal em tempo de luta. Quando a gente está em luta, aquele silêncio, não é que o Senhor não está com você, mas a angústia é tão grande que você não percebe ele. O próprio Jesus vivenciou isso, quando Jesus estava sendo levado pelas ruas de Jerusalém, carregando a sua cruz. Ele chega a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava tão angustiado, ele estava tão pressionado naquela situação humilhante, pública, que ele estava sem condições de perceber a voz do seu Pai, mas o Senhor estava ali. Então, quando Deus está em silêncio, é por algum motivo, e o motivo que certamente não é de falta de amor. O Senhor nos ama, perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. O silêncio de Deus, irmãos, também é provocação. O silêncio de Deus é uma provocação. Deus nos provoca com o silêncio. Provocação aqui não é a ideia de nos enraivecer. Provocação aqui é na ideia de instigar em nós, de suscitar em nós uma ação que Ele espera. Enquanto o silêncio de Deus foi para os apóstolos uma linguagem, o silêncio de Deus foi para aquela mulher uma provocação. O Senhor provocou aquela mulher em dois momentos. O primeiro momento que o Senhor provocou aquela mulher foi quando o Senhor se silencia, quando o Senhor não olha para trás. Enquanto ela clama, ela grita, ela vai talvez chorando em direção ao Senhor, o Senhor não olha para trás, o Senhor não lhe responde, o Senhor estava lhe provocando. E a outra provocação que essa mulher teve foi quando o Senhor diz para ela, no versículo 26, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O Senhor provoca aquela mulher dizendo: olha, não é correto eu atender você, não é correto eu deixar de dar comida para os filhos. Quem são os filhos? Israel, que esta era a imagem dos discípulos e do próprio povo de Israel, que só eles eram dignos da aliança com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor fala para aquela mulher, provocando-a, dizendo: não é lícito deixar de dar comida aos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, ela foi provocada, e ao invés dela se sentir ofendida, na cultura do Oriente, o cachorro é um símbolo de maldição. O cachorro é um símbolo de maldição. Mas o Senhor fala suavemente, chama cachorrinhos, para minimizar um pouco. O Senhor não estava ofendendo aquela mulher, o Senhor não queria ofendê-la, mas o Senhor estava provocando nela, o Senhor queria despertar nela as atitudes certas para ela receber a bênção do Senhor. Então, o silêncio de Deus é uma provocação. Você precisa estar atento diante do que você está atravessando. Ao invés de você reagir com mágoa, reagir com desrespeito a Deus, reagir com incredulidade, reagir com ofensa ao Senhor, tenha como exemplo essa mulher. Diante daquela provocação, ela reage com perseverança, ela reage com humildade. Eu lembro de um episódio do rei Saul. O rei Saul também, ele experimentou o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus sobre o rei Saul, o primeiro rei de Israel, foi por conta de uma reprovação. O Senhor estava reprovando Saul. Saul, ele era um homem que as atitudes dele não agradavam ao Senhor. E o Senhor fica em silêncio. Saul quer ouvir a voz de Deus. Samuel estava morto. O profeta Samuel, que Deus usava para falar com Saul, já não existe mais, está morto. Samuel procura ouvir a voz do Senhor por profecias,
pelas pedras sagradas, o Urim, o Tumim, as pedras sagradas sacerdotais do Antigo Testamento. Ele não ouve, ele quer o sonho. Deus não fala com Saul de maneira nenhuma. E diante daquele silêncio de Deus, Saul, ao invés de buscar a misericórdia do Senhor, ao invés de dizer: Senhor, o que está errado? Por que o Senhor está em silêncio comigo? Diferente de Davi. Davi certamente experimentou silêncio de Deus, mas quando Deus estava em silêncio com Davi, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Mas diferentemente de Davi, Saul, quando ele percebe o silêncio de Deus, ele comete uma abominação. Quando ele percebe que Deus não fala com ele, ao invés de se humilhar debaixo da potente mão do Todo-Poderoso, Saul faz o que estava no seu coração e que Deus sabia. Saul vai cometer a iniquidade, Saul vai buscar a necromancia, Saul vai consultar os mortos, Saul vai consultar os espíritos familiares, coisas que o Senhor abomina. A palavra de Deus diz que não devemos invocar espíritos familiares. O único que deve ser invocado é o Senhor Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Saul, ele vai invocar uma necromante, uma médium, e aquilo é desagradável perante o Senhor, e o Senhor repreende ele, e ele paga um preço muito alto. Ele foi reprovado, ele foi rejeitado, porque diante do silêncio de Deus, Saul revelou quem ele era, o que ele não sabia. Irmãos, tem coisas que a gente nem sabe que a gente é, mas é no silêncio que Deus revela quem somos. O silêncio de Deus revela o oculto e o escondido no nosso coração. Ninguém venha dizer: eu desisti de Deus porque Ele não falou comigo. Pelo contrário, o silêncio de Deus revela que nunca você quis servir ao Senhor. O silêncio de Deus é um momento de provocação. Ou nos provoca para uma atitude que agrade ao Senhor, ou nos provoca para uma atitude que desagrade ao Senhor. A mulher reagiu com humildade, perseverança e persistência. E por fim, irmãos, o silêncio de Deus é educativo. Todas as vezes que Deus está em silêncio, Ele também nos ensina. O Senhor nos ensina falando, mas Ele também nos ensina silenciando. E quais são os ensinos que o Senhor provoca, o Senhor produz quando está em silêncio? Irmãos, o silêncio de Deus é algo que nos dá maturidade, irmãos. O silêncio de Deus é uma matéria, uma disciplina que a gente precisa estudar e precisa passar. O silêncio de Deus é uma fé madura em meio às trevas. Eu assisti há um tempo atrás um filme de artes marciais, onde um mestre de artes marciais, ele estava ensinando o seu discípulo a lutar, a ser um lutador. E tem um momento, no final, nas últimas lições daquele mestre para o seu discípulo, aquele mestre, ele obriga o seu discípulo a vendar aos seus olhos, veda os olhos daquele discípulo, e ele começa a bater no discípulo. E o discípulo não entende: como é que o Senhor veda os meus olhos e fica me batendo, me machucando e jogando coisas sobre mim? E foi entendido que aquele mestre estava preparando o seu discípulo para ter condições de continuar lutando, de continuar forte, de continuar competitivo, mesmo quando lhe falta a visão. Deus se silencia porque existe um momento na vida que a gente não vai perceber Deus falar, mas você já aprendeu a confiar no Senhor, mesmo quando não vê, mesmo quando não percebe o seu agir, a sua direção.
Passou um tempo e finalmente aquele discípulo vai lutar com os seus adversários. E em uma daquelas lutas, um dos seus adversários, de forma desonesta, pega areia, pega terra no chão e joga nos olhos daquele discípulo. E o discípulo fica sem ver, mas ele não tem problema, porque o seu mestre lhe ensinou a lutar com os olhos fechados. E mesmo com os olhos fechados, porque entrou muita terra, muita areia nos seus olhos, ele consegue lutar com os olhos fechados e ele vence seu inimigo. E isso aconteceu porque ele foi treinado. O silêncio de Deus é Deus me treinando, é Deus te treinando, porque existe momento que a gente não consegue perceber Deus, mas a gente aprende que Ele está conosco todos os momentos. O silêncio de Deus nos ensina a fé em meio às trevas. O silêncio de Deus ensina a resistência. O silêncio de Deus ensina anseio por ouvir a sua voz. O silêncio de Deus é educativo, querido. E que nesta noite você seja impactado por esta palavra. Se possível, assista esta mensagem mais uma vez. Você precisa aprender a reagir positivamente diante do silêncio de Deus. Deus fala conosco, Deus fala com o seu povo, Deus fala com aquele que o busca. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então que Deus abençoe os irmãos nesta noite, que esta palavra venha impactar o seu e o meu coração. Eu vou estar orando e em seguida estarei finalizando esta mensagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos pela tua presença. Eu glorifico o teu nome, porque o Senhor falou nesta noite, nesta live, para todos que nos assistem. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a entender o propósito dos teus silêncios. Ensina-nos a crescer, ensina-nos a sermos provocados e reagirmos positivamente. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Se inscreva lá no canal do YouTube PIB de Macaúbas. Compartilhe essa mensagem no seu Facebook. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque muitas pessoas precisam aprender como reagir diante do silêncio de Deus. Um grande abraço em nome de Jesus. Tchau.